No vídeo de hoje nós vamos falar sobre conhecimentos básicos para concursos de arquitetura. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os conhecimentos básicos para concursos de arquitetura. Mas como assim, Felipe? Seu canal é para falar de arquitetura, você vai falar sobre conhecimentos básicos? Exatamente. Por que que eu tive essa ideia de fazer esse vídeo? Primeiro porque foi uma sugestão de uma inscrita aqui do canal. Ela pediu: Felipe, por favor, me ajuda, faz um vídeo aí falando sobre os conhecimentos gerais, né, conhecimentos básicos para concursos de arquitetura. E todo concurso que eu vou fazer ultimamente, eu percebo que muitos dos candidatos perdem pontos importantíssimos na parte de conhecimentos básicos, justamente por negligenciar essa parte do edital. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para ver como que a gente consegue melhorar, né, o nosso desempenho nas principais matérias de conhecimentos básicos. E primeiramente a gente tem que ver quais são essas matérias, né? Quais são as matérias mais cobradas quando se fala de conhecimentos básicos. E eu já adianto para vocês que as matérias principais quando a gente fala de conhecimentos básicos são língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática, atualidades e direito administrativo. Essas matérias são fundamentais e elas estão presentes na maioria dos editais de concursos na parte de conhecimentos básicos. Normalmente não vem todas de uma vez, tá? Principalmente língua portuguesa. Língua portuguesa é comum a todos os editais, mas matemática e raciocínio lógico e informática, normalmente quando uma banca pede uma, não pede a outra. Isso não é uma regra, mas costuma ser assim. Quando tem conhecimentos básicos e pede matemática, normalmente eles não pedem informática. E ainda bem, né? Porque matemática e informática no mesmo edital ninguém merece, né? Mas vamos começar então a falar de língua portuguesa. Não é segredo para ninguém, eu já falei aqui várias vezes no canal. Toda vez que alguém me pede um conselho, né, uma dica: Felipe, estou começando a estudar para concurso agora. Como que eu começo? Por onde eu começo? E assim, eu não tenho a menor dúvida, eu não quero nem saber qual concurso que a pessoa está estudando. Língua portuguesa. Comece por língua portuguesa. Ela é essencial, ela vai estar presente em 99,9% de qualquer concurso aí que você vá fazer na sua vida de concurseiro. Então, comece por língua portuguesa. Enquanto você não tiver muito claro na sua mente que o verbo fazer no sentido de tempo, ele é impessoal, então aquela sentença faz em 10 anos, ela nem pode gerar dúvida na sua cabeça. Se você ainda tem dúvida se isso está certo ou errado, então você precisa estudar novamente língua portuguesa. Se você tem dúvida se a receber tem crase ou não tem, língua portuguesa, você precisa ter isso daí muito internalizado na sua mente, tá? Vou falar aqui alguns tópicos para vocês do que as bancas mais costumam cobrar. A minha intenção aqui não é dar aula de língua portuguesa, tem gente muito mais gabaritada e preparada aqui no YouTube para falar sobre isso, tá? Eu só quero chamar a atenção para vocês dos principais tópicos que você não pode deixar de ir para a prova sem saber. Quando se fala de língua portuguesa, nós temos alguns assuntos que são preferidos de quase todas as bancas. Quais são eles? Concordância verbal e concordância nominal. Esses dois assuntos, assim, despencam em prova. Você precisa saber a concordância de mais de um, um dos que. Isso despenca em prova, não tem nem o que falar, tá? Outra coisa. Crase. Crase já está ligado diretamente com regência do verbo, tá? Porque a crase é a junção da preposição mais o artigo. E para você saber se aquela palavra tem uma preposição, qual é a preposição, né, que ela é regida, você precisa entender de regência. Então, uma coisa está ligada à outra e crase é fundamental. E crase é um dos assuntos mais fáceis de língua portuguesa e que as pessoas mais erram, principalmente concurseiro inexperiente. É a questão, acho que mais, o assunto de língua portuguesa que eu acho que os concurseiros mais erram é justamente crase, que é o assunto mais bobo, tá? Quando você começa a entender o fenômeno aí da crase, você começa a se perguntar: meu Deus, por que que eu não estudei isso antes? Porque isso era muito simples. Mas por que que as bancas cobram? As bancas cobram porque os alunos continuam errando, porque a banca não quer te dar ponto de graça, pelo contrário, né? Ela quer derrubar o maior número de candidatos. E se ela continua cobrando crase nos editais, é porque com certeza as pessoas continuam errando. Outro tópico muito importante para o seu concurso aí, para sua prova: colocação pronominal. As bancas amam colocação pronominal. Está presente em qualquer edital de concurso quando fala de língua portuguesa, tá? São várias regrinhas, mas você precisa saber essas regrinhas na ponta da língua, precisa saber as palavras atrativas, que o não, nunca, o jamais, eles atraem o pronome para perto deles.
porque isso vai fazer uma diferença gritante na sua prova. Mais um tópico de língua portuguesa que despenca: conjunções, principalmente as subordinadas. As coordenadas caem também, mas não com tanta frequência porque elas são mais simples, né? O que cai realmente são as conjunções subordinadas, e aqui você precisa saber, pelo amor de Deus, a diferença entre causa e consequência. As bancas amam perguntar se aquele sentido, se aquela determinada palavra, ela traz uma ideia de causa ou consequência. Você precisa saber disso, modos. As bancas adoram isso. Pontuação. Como não falar de língua portuguesa sem falar de pontuação? E aqui a dica que eu te dou é leitura. Não tem outro jeito de aprender pontuação, não tem um melhor jeito do que leitura. Leia bastante, porque assim, você até consegue estudar pontuação, né? Ver as regrinhas lá, quando usa vírgula, quando a vírgula é obrigatória, quando ela é facultativa, mas nada vai te dar mais prática e mais feeling para o negócio se você começar a observar aquilo que você está lendo. Durante muitos anos eu errava pontuação justamente por isso. Eu sempre gostei muito de ler, lia bastante, porém eu lia super rápido, eu não prestava atenção na pontuação do que eu estava lendo. Quando eu comecei a observar a pontuação, por que tinha aquela vírgula ali e tudo mais, nossa, o meu desempenho em questões de pontuação dentro de gramática melhorou demais, sabe? Então é isso que eu te falo. Leia bastante, mas preste atenção naquilo que você está lendo. Não adianta só ler por ler, tá? Você precisa observar aquilo que você está lendo, a pontuação. Depois disso, a pontuação vai ser um tópico simples para você. E por último, interpretação de textos, né? Não tem como falar de língua portuguesa sem a gente falar de interpretação de texto. Normalmente, metade da prova de português é interpretação de texto. As bancas cada vez mais cobram isso porque é a parte de raciocínio, né? Aquilo que você não basta apenas ler, você tem que entender aquilo que você leu. Interpretação de texto é uma coisa mais complicada até, porque normalmente as bancas têm uma forma toda especial de cobrar a interpretação de texto. Então, a forma como a VUNESP cobra é totalmente diferente da forma como a FGV valoriza a interpretação de texto, tá? Então aí vale mais a pena até você, se estiver estudando com o edital aberto, né, se você tiver uma banca específica, você estudar de acordo com o edital da banca, né, com a banca que vai realizar a prova. Então, resolva questões de português da prova, né, da banca FGV, da banca FCC, enfim, a banca que for organizar o seu concurso. E uma dica para você que está começando a estudar agora, eu sei que você não vai seguir, tá? Eu sei que não vai seguir, mas é a dica que eu te dou. Se você está começando a estudar agora e não tem base nenhuma de língua portuguesa, pelo amor de Deus, nada de começar a ver conhecimentos específicos sem antes dominar português e matemática. Se você não dominar essas duas disciplinas, você vai sofrer muito estudando para concurso e vai se frustrar. Porque o que eu observo na maioria dos candidatos, eles começam a estudar para concurso normalmente porque tem um edital aí aberto, pega esse edital e começa a estudar. Daí a primeira coisa que ele vai observar lá no edital é que conhecimentos básicos peso 1 e conhecimentos específicos peso 2. Daí ele olha para isso e fala assim, bom, se conhecimento específico tem peso 2, eu vou dobrar a minha carga horária em conhecimentos específicos e vou dedicar um menor tempo para conhecimentos básicos. Isso está certo ou está errado? Depende do seu nível de preparação. Se a gente estiver falando de um candidato que já estuda há 2 anos, que já viu português, matemática, informática várias e várias vezes, esse raciocínio está muito certo. Ele tem que realmente dar uma atenção maior para os conhecimentos específicos porque o peso é dobrado. Agora, se a gente está falando de um candidato que nunca estudou língua portuguesa, que ele ainda está fazendo 60%, 70% só de aproveitamento nessa disciplina, ou de matemática, tem dificuldade com matemática, não tem como você dedicar um tempo menor para essas matérias, porque o que acontece muito na hora da prova é a pessoa vai bem em conhecimentos específicos e perde várias e várias questões em conhecimentos básicos. A minha dica que eu te dou é, se você está começando a estudar agora e não tem base nenhuma em português e matemática, estude uns 3 meses, pelo menos, só essas 2 matérias antes de olhar para qualquer edital. Eu sei que isso é muito difícil, você vai falar assim para mim, mas Felipe, 3, 4 meses estudando só português e matemática? Pelo amor de Deus, tem prova aí com edital aberto com 12 mil de salário, não tem como. Olha, eu vou falar a minha experiência, tá?
Eu estudei 4 meses seguidos, assim, direto, só língua portuguesa, quando eu resolvi estudar para concurso. Foi uma amiga minha que deu essa dica e, assim, foi a melhor dica que alguém podia ter me dado. Estude língua portuguesa. Eu foquei durante 4 meses da minha preparação só língua portuguesa, eu nem olhava se tinha edital aberto, se tinha algum concurso interessante, só foquei em língua portuguesa até eu conseguir fazer com que o meu percentual de acertos ficasse em torno de 80%, 85%. Daí eu comecei a olhar para outros concursos. Antes disso, nem pensar. Daí você vai falar assim para mim, mas 4 meses é muito tempo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu levei 4 anos para conseguir a minha primeira nomeação desde quando eu comecei a estudar para concurso. Eu não estou falando de jeito nenhum que você vai levar o mesmo tempo que eu, pelo contrário. Você vai com certeza conseguir ser nomeado em menos tempo, muito menos tempo que isso, porque você está assistindo aí o canal, assistindo os vídeos, e a intenção desse canal, inclusive, é justamente te preparar para os concursos e fazer com que você leve muito menos tempo e não cometa os milhares de erros que eu cometi na minha preparação, tá? Eu demorei 4 anos justamente porque errei em muitos aspectos, fiz muita coisa errada aí nessa minha preparação de 4 anos. Mas você com certeza fará em menos tempo. Mas o que eu estou querendo te dizer é, você precisa ter assim, pelo menos os conhecimentos básicos na ponta da língua, porque quando sai o edital para concurso, você precisa dar a maior parte do tempo foco em conhecimentos específicos. Essa é a regra. Só que se você não tiver a sua base lá de português, matemática, informática, na ponta da língua, não tem como você dedicar mais tempo para específicos, porque você vai perder pontos preciosos na parte de conhecimentos básicos. Quando você começa a estar realmente preparado para os concursos públicos, o que faz você ficar 3 ou 4 posições abaixo aí do primeiro, do segundo candidato, justamente 2, 3 pontos, que justamente são aqueles pontos que você perde lá nos conhecimentos básicos. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar crescendo aqui no YouTube e fazendo com que ele entregue esse conteúdo para cada vez mais concurseiros aí pelo Brasil afora. Então, deixa o seu like para mim e se inscreva no canal. Continuando, né, falamos um pouco de língua portuguesa, dos assuntos mais cobrados, vamos agora para a temida matemática, né? Muita gente fala assim, meu Deus, matemática é o meu pesadelo nas provas. Então, matemática é uma matéria super importante, principalmente assim, dependendo da sua banca, tá? A VUNESP, por exemplo, adora matemática. Normalmente as bancas elas não costumam se aprofundar muito em matemática, elas cobram o básico assim. E o que eu digo de básico, tá? Eu vou colocar alguns assuntos aqui para vocês que eu vejo que são mais frequentes em provas de matemática. Primeiro, fração, operação com frações. Se você tem dificuldade em fração, operação com fração, você precisa aprender isso assim para ontem, porque as bancas, quando elas não cobram a operação simples, normalmente elas não cobram só a operação com fração, mas elas colocam isso em outras problemáticas, como razão e proporção, ela vai pedir fração, ou também com regra de 3 simples e composta, que é outro tópico, tá? Regra de 3 simples e composta é outra coisa que despenca em prova quando se fala em matemática. Mais um tópico, juros simples e compostos. As bancas amam de paixão juros simples e compostos, então anote aí que é outro tema que você precisa estar afiado para sua prova. Quer mais um? Talvez esse seja um dos mais importantes. Áreas e volumes, principalmente como você está fazendo concurso de arquitetura, as bancas vão sim, tenha certeza, cobrar alguma coisa de área e volume que está diretamente ligado com o último tópico que eu quero trazer aqui para vocês, que é geometria. Principalmente o bendito do triângulo retângulo. Não tem como você ir para a prova sem saber o bendito teorema de Pitágoras e a aplicação dele na hora do exercício. Resolva várias e várias questões sobre isso, porque as bancas, olha, é certeza que vai estar lá na sua prova alguma questão de triângulo ou alguma figura plana para você calcular a área. Inclusive, eu já perdi uma questão de prova porque era para calcular a área do paralelepípedo e eu não lembrava qual era essa bendita dessa figura do paralelepípedo, porque você estuda tanta coisa e daí o básico você negligencia e é o básico que vai cair na sua prova. Então, estude figuras planas, estude áreas e volumes, as principais pelo menos, tá? Triângulo, retângulo, não preciso nem falar para você. Precisa saber o triângulo, retângulo, precisa saber os outros tipos de triângulos também, tá? Saber a área da base, tudo aquela coisa lá, porque cai muito em prova. Falamos de matemática, agora vamos falar de raciocínio lógico, porque são coisas totalmente diferentes. As pessoas normalmente não costumam estudar raciocínio lógico e chega na hora da prova, acha que vai saber resolver
não sabe e além de não saber o que é pior, porque o problema não é você perder uma questão porque não sabe fazer. O problema é você ficar 15 minutos tentando resolver a questão, errar a questão, ficar nervoso e se atrapalhar para a prova inteira, que normalmente é o que acontece. Eles colocam matemática e raciocínio lógico logo depois de língua portuguesa para te atrapalhar na hora da prova. Inclusive, se você não tem muita experiência com concurso, está começando a estudar agora, a dica que eu te dou é: deixe matemática e raciocínio lógico por último, mas nem olhe para eles, tá? Porque eu, pelo menos, adoro resolver questões de matemática e de raciocínio lógico. Só que hoje em dia eu já tomei juízo e consciência de que eu não consigo parar de resolver uma questão enquanto eu não tento chegar na resposta. Então eu já deixo por último, eu deixo com o tempo que sobra para resolver essas questões, tá? Eu foco nas outras porque por diversas vezes eu já me atrapalhei em prova, porque tentei resolver raciocínio lógico ou matemática e não sobrou tempo para resolver as outras questões que eu sabia. E se tratando de raciocínio lógico, as duas dicas que eu posso te dar aqui, de dois temas que são muito cobrados. Sequências, as bancas adoram sequências de uma forma geral, e também proposições lógicas. Então, se fulano fez isso, então cicrano fez aquilo. Quero saber uma negação, quero saber uma equivalência. Equivalência e negação, o uso da tabela verdade, as bancas adoram também. Então é outro assunto que você precisa saber, não pode deixar saber disso para sua prova. Direito administrativo. Essa é uma matéria que não costuma cair com tanta frequência, depende muito do tipo de concurso que você for fazer na área de arquitetura, tá? Mas quando ele é cobrado, eles cobram um básico de direito administrativo e coisas que você precisa saber. Poderes administrativos, principalmente poder de polícia, tá? As bancas amam o poder de polícia. E o outro tópico muito cobrado, atos administrativos e os seus atributos. As bancas também gostam muito desse tópico, então dê uma atenção especial aos atos e aos poderes administrativos dentro de direito administrativo. É claro, outras bancas costumam cobrar a lei de licitações dentro de direito administrativo. Essa lei de licitações, principalmente para quem estuda para concurso de tribunais, está cansado de saber que ela é muito importante. Inclusive, agora ela foi atualizada, não é mais a 8666, tá? Mas, se cair na sua prova licitações e contratos, saiba que a chance de ter uma questão sobre isso na sua prova é gigante, porque as bancas amam. Informática, essa é a matéria que eu particularmente tenho mais dificuldade dentro de conhecimentos básicos, é a matéria que eu acho mais chata, porque você quase nunca sabe, não tem como saber o que eles vão te cobrar, não tem uma lógica, eu pelo menos não vejo lógica nenhuma, eles podem cobrar qualquer coisa dentro de informática. Mas o que eu vejo mais caindo em prova são, principalmente com o Word, os comandos e atalhos do Word, isso é básico, as bancas amam. Isso aí já é muito complicado, né? Porque você saber o caminho do Word é complicadíssimo. Porque eu, na maioria das vezes, quando estou usando o Word, nem fico olhando para saber se eu estou na guia, ferramentas, enfim, não sei nem sei quais são até hoje. E também dentro de Excel, as fórmulas, as principais fórmulas, soma C, conta C, tudo aquilo ali cai muito em prova. E aí não basta só você saber o nome não, tá? Às vezes você tem que saber aplicar também na hora da prova, porque eles cobram a aplicação da fórmula. E para encerrar, vamos falar de atualidades. Atualidades não tem muito como eu falar aqui para você, porque vai depender de cada concurso. Normalmente, as questões de atualidades ou elas vêm em nível tipo nacional, internacional, então vai querer saber de política, meio ambiente, economia, e daí você precisa saber o que está acontecendo aí ao seu redor, né, no Brasil e no mundo, mas tem muitas bancas, principalmente se você for fazer concurso de prefeitura, você precisa saber da história daquela cidade, história do município, data de aniversário, fundação, quem foram os patronos, fatos históricos, esse tipo de coisa. As bancas gostam muito de colocar dentro de atualidades fatos relacionados ao município que você está prestando o concurso, tá? Então você precisa saber as informações que estão acontecendo no Brasil e no mundo, de mais importante, e também a história e a geografia da região aí, da cidade que você vai prestar o concurso. E uma dica que eu te dou, se você não tem muito tempo para ficar vendo o jornal, é seguir a professora Rebeca Guimarães lá no Instagram e também no YouTube, tá? Porque ela posta vídeo uma vez por mês aqui no YouTube, Gabaritando Atualidades, eu acho que é o nome. Eu já falei dela aqui no canal. E é muito bom porque assim, ela faz um compilado, um resumo de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo de mais importante no mês que se passou. Normalmente os vídeos dela são no comecinho de cada mês, tá? Referente sempre ao mês que passou. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos e até o próximo vídeo.